meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre o Neil Gaiman. Para quem me acompanha nas redes sociais, já deve ter ficado muito óbvio que eu sou apaixonada pelo Gaiman. Então me pediram para indicar algumas leituras, escritas por ele. Então eu vim aqui fazer isso. Eu já vou dizer que eu não vou indicar Sandman por uma razão. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre Sandman, e aí eu acho que faz mais sentido, é considerado, a obra-prima do Gaiman, e enfim, é isso. Eu vou falar de outras coisas, tentar falar de alguns livros, e enfim, que nem sempre são comentados também, vai ter de tudo, tá? E pra começar, eu vou falar sobre a minha última leitura do Gaiman, que é essa HQ chamada Sinal e Ruído. Para quem apoia o canal lá no Apoia-se, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, já ouviu falar, porque quando eu terminei, eu fiz uma newsletter comentando sobre essa maravilha. E, gente, é isso, Sinal e Ruído é uma HQ que eu tinha em casa já há bastante tempo e eu nunca tinha parado para ler. E foi incrível, É uma das obras mais interessantes da parceria do Neil Gaiman com o Dave McKean. O Dave McKean já ilustrou várias coisas do Gaiman, incluindo tem uma partezinha de Sandman. E é muito interessante porque Sinal e Ruído vai ter uma história sobre um homem prestes a morrer e ele descobre, na verdade, que ele tá com câncer terminal. E a partir daí ele começa a escrever seu último roteiro, mas sem nenhuma expectativa de ver esse roteiro filmado. E ao mesmo tempo você tem, enfim, uns interlúdios, digamos assim, alguns inclusive escritos pelo McKean. E é muito interessante porque esses interlúdios, esses momentos de passagem, digamos assim, eles funcionam muito bem dentro da história. E olha, como é incrível o traço, é muito interessante. A forma como essa narrativa se configura, ela é muito diferente e, enfim, é realmente uma obra para você se permitir ficar dentro dela e ficar indicação de verdade. É muito, muito, muito interessante toda a narrativa, todos os momentos que, em teoria, não fazem parte da narrativa principal, mas, ao mesmo tempo, casam de maneira brilhante. E é isso, eu adoro como, às vezes, o assustador vem da própria realidade, sabe? E por mais que o Neil Gaiman seja um artista que trabalha muito com o fantástico, a gente tem coisas incríveis que assustam, que causam pavor, que causam medo dentro da nossa realidade. E, inclusive, a morte é uma dessas coisas. E eu gosto muito de como ele trabalha esse conceito da morte dentro de Sinal e Ruído. É isso, eu deveria ter lido antes. Eu tô aqui tentando mostrar aos pouquinhos, assim, como o traço é diferente e, enfim, fica a indicação. Eu queria muito, inclusive, que trouxessem uma nova edição, porque, enfim, essa não é necessariamente a mais fácil de encontrar, mas se tiver na Amazon, vou deixar aqui embaixo, lembrando, que pra você, que compra pelo meu link, você não paga nada mais por isso, mas você dá uma porcentagem pra mim, então ajuda a manter esse canal. Então fica essa indicação, é uma HQ incrível, que vai tratar, sobre o tema da morte, vai tratar sobre cinema e criação artística de uma forma muito única. Então, assim, brilhante, tá? Segunda indicação, eu não tenho livro aqui, o que é curioso, porque é um dos meus livros favoritos da vida, que é O Oceano no Fim do Caminho. E é um dos livros mais assustadores que eu já li na minha vida. E foi um dos primeiros que eu li do Gaiman, curiosamente. Eu tinha lido outras coisas, mas eu nunca tinha parado para ler um livro dele. E logo depois que eu li O Oceano no Fim do Caminho, eu comecei a ler várias outras coisas do Neil Gaiman.
E, gente, vai contar a história desse homem que um dia volta pra cidadezinha, né, que ele cresceu, que ele viveu quando ele era criança. E a partir desse momento, ele vai relembrar um período muito particular da sua vida, só que é isso, a partir do momento que ele rememora esse passado, ele se depara com algo muito misterioso, fantástico e vai mostrar que, às vezes, as nossas memórias de infância, elas são extremamente assustadoras e esse livro mexeu muito comigo, eu tenho muita vontade de reler e é isso, curiosamente, é uma das obras do Gaiman que eu não tenho na minha casa, mas eu tenho que criar vergonha na cara e comprar ela, porque traz muita coisa muito maravilhosa, é isso, ao mesmo tempo que vai trabalhar, né, com essas memórias de infância e com quanto a gente carrega do que a gente viveu na infância, o quanto os nossos traumas de infância, eles são importantes para, enfim, firmar quem a gente é como ser humano e como a gente, para seguir em frente, precisa superar determinados traumas. Só que ele faz isso de uma forma completamente aterradora. É um livro muito triste ao mesmo tempo, muito pesado, muito bonito e poucas vezes eu vi a fantasia sendo trabalhada de uma maneira tão potente. E essa, pra mim, é uma das grandes qualidades do Gaiman. Ele traz o lúdico de uma maneira muito forte. Ao mesmo tempo, ele trabalha com medos muito reais. E ele traz esse medo de uma forma muito direta, assim, sabe? Pega dentro da gente. E é muito incrível pra mim como ele consegue transitar entre os gêneros com muita facilidade, sabe? A escrita do Gaiman, ela consegue muitas vezes ser muito fluida e, enfim, eu gosto muito desse livro. Eu não quero dar muitos spoilers, não quero falar muito da trama, justamente por isso, porque tudo pode virar um spoiler, mas eu acho que é uma experiência. Como eu falei no Sinal e Ruído, você tem que se permitir mergulhar naquela narrativa e no que o Gaiman propõe. E no momento que você se permite, você é sugado para uma outra realidade que, ao mesmo tempo, tem paralelos com a sua própria vida, porque eu acho impossível alguém ler esse livro e não encontrar, nem que seja um tantinho, sabe, que consiga, enfim, ter essa relação, né, com a história que a gente tá lendo. Então, fica a indicação, O Oceano no Fim do Caminho é um livro incrível, se faça esse favor, se dê de presente essa leitura. E aí, eu vou falar de um outro livro que é muito mais leve e que virou série, inclusive vai ter segunda temporada e eu tenho questões com relação a isso, mas eu vou assistir, que é Belas Maldições. Não é apenas do Neil Gaiman, né? É do Neil Gaiman com o Terry Pratchett. E é muito engraçado porque eu tenho a versão em inglês desse livro há muitos anos e eu nunca tinha parado para ler. E aí o que aconteceu foi que a série foi lançada em 2019, eu acho, acredito que sim. E eu devorei a série e aí eu disse, nossa, eu preciso ler, né? E aí eu li, ironicamente, só agora em 2021, essa versão aqui. E é muito engraçado. E ele vai trabalhar, né, com anjos, demônios e, inclusive, com muitas referências bíblicas. E eu acho brilhante como ele traz essas referências bíblicas de maneira muito consciente, ao mesmo tempo que é tudo muito engraçado, porque imagina, né, que o céu e o inferno estão esperando o apocalipse, só que um anjo e o demônio, eles fazem tudo errado. Então, o filho... Enfim, o ser que vai virar, né, a grande destruição do planeta Terra, ele não é colocado no lugar onde ele deveria, então as coisas saem um pouco diferentes do planejado por causa desse anjo e desse demônio. E, gente, é a representação de um anjo e de um demônio mais fofa que eu já vi na minha vida. Então é muito interessante como, ao mesmo tempo que ele traz elementos do horror, elementos muito fortes, né, de destruição, ele vai trazer também toda uma questão a como a gente lida com a fome, como a gente lida com a poluição, como a gente lida com a vaidade. Ele vai usar as ideias de bestas do Apocalipse, é isso, ele usa muito o livro de Apocalipse, né, o livro bíblico de Apocalipse, dentro deste
deste livro, do Belas Maldições. Só que ele faz isso, assim, de uma maneira que acaba sendo leve. Então é muito legal como as coisas transitam ali. Ele usa os elementos do horror para fazer uma grande comédia, fazer uma grande sátira e, ao mesmo tempo, questionar a forma como a gente, como ser humano, vive e as nossas escolhas. E, enfim, tem uma mensagem ali no final, sem ser aquela coisa, sabe? Olha, você tem que agir assim. Na verdade, ele coloca, né? Como a gente é falho como ser humano e, enfim, fica a indicação. É muito, muito legal, é muito engraçado, é uma leitura fluida, então se dê de presente o Belas Maldições. Eu sei que muita gente tem dificuldade para ler esse livro, eu precisei tentar 3 vezes. Sim, por isso que eu disse que eu acabei lendo esse ano, porque eu já tinha tentado 2 vezes e o início ele não me pega. Só que chega um momento que você tá tão apaixonado pelos dois protagonistas, pelo anjo e pelo demônio, né? O Aziraphale e o Crowley. E eles são tão engraçados e o relacionamento deles é tão maravilhoso que, assim, você só quer terminar e ver como vai acontecer. Eu acredito que para quem viu a série pode até existir uma dificuldade maior, talvez porque você já sabe tudo que vai acontecer e a série é curta, né? E ela é rápida. E, enfim, pode ser que a dificuldade venha exatamente daí, porque a maioria das pessoas que eu sei que tiveram dificuldade em ler Belas Maldições já tinham visto a minissérie do Prime Video, mas fica a indicação, assim, eu vi e precisei tentar mais de uma vez, mas depois de um certo capítulo, assim, eu tava tão envolvida e é muito engraçado e muito divertido. Então, eu recomendo, tenta de novo. Vai com fé, é legal. E é isso, é legal, de verdade. Aí eu vou falar de um outro livro que é o Alerta de Risco, que na verdade é um livro de contos. E eu acho que uma das coisas que o Neil Gaiman escreve melhor são contos. Ele é muito bom em histórias curtas, tá? E aí, assim, óbvio, como qualquer livro de contos, ele tem alguns que são mais legais do que outros, só que isso também é uma coisa muito pessoal. E eu gosto muito de como ele trabalha o medo, né? Dentro desses contos e como ele fala, o nome é Alerta de Risco, ele vai trabalhar com essa coisa também do gatilho, né? A gente tem usado muito, acho que com a pandemia principalmente, tudo virou alerta de gatilho, né? E, enfim, eu acho muito interessante como ele constrói as narrativas, né? As histórias que fazem parte desse livro, né? É isso, são vários contos. Eu acho que tem mais de 10 aqui. Sim, tem mais de 10 contos. E, curiosamente, também tem o conto do A Bela e a Adormecida, que é uma releitura de, enfim, das histórias de contos de fadas. Eu acho bem legal. Só que tem uma coisa, A Bela e a Adormecida virou uma HQ, que é uma das HQs que eu não tenho, mas eu queria muito. Eu tenho a do João e Maria, e nem tá aqui comigo, tá em Recife. Mas fica a indicação também, assim. É muito bonito o traço. Mas é isso, eu gosto também de como ele faz a releitura, e é isso. São vários contos, e tem histórias muito diferentes. Os tamanhos dos contos são diferentes também. Você tem conto que é, tipo, 3 páginas, tipo... E Vou Chorar como Alexandre, tá aqui, ele tem exatamente 1, 2, 3, 4, 5 páginas, gente. É muito curtinho, então, ao mesmo tempo, você tem uma outra que tem mais de 30, sabe? São contos maiores, mas todos são bem interessantes, é isso. Eu gosto mais de uns do que de outros, mas fica a indicação. Escrever contos é uma das maiores qualidades do Gaiman e esse livro é muito bom nisso. E por último, eu vou mostrar uma outra HQ, que é uma das minhas últimas leituras do Gaiman também. Eu também falei lá no Apoia-se, para conhecer o Apoia-se, clica aí embaixo, tem umas recompensas bem legais e eu falo bastante de muita coisa que eu tô lendo, que eu tô vendo, levo listas e escrevo coisas até um pouco mais pessoais do que, enfim, eu faço vídeos aqui. E eu falei do Biblioteca Gaiman, que é o último lançamento do Neil Gaiman, né, da Intrínseca. E são
5 histórias que nunca haviam sido lançadas aqui no Brasil. Cada uma é ilustrada por uma pessoa diferente e é aquilo, como eu falei no alerta de risco. São histórias curtas, relativamente, né? Tem tamanhos variados. E como são várias histórias, vários ilustradores também, eu gosto mais de umas do que de outras. Mas, por exemplo, eu sei que as minhas favoritas não necessariamente são as favoritas de outras pessoas. Eu tenho uma amiga que gosta mais de outros contos, assim. Mas eu acho tudo muito legal, muito bonito. Os traços são incríveis, assim. É tudo muito criativo e... Nossa, tem umas histórias com gatinhos, assim, que pra mim... Ai, tudo pra mim, sabe? De verdade. Essa história do gato é realmente a minha favorita. E ele também traz, mais uma vez, né, a coisa dos anjos e da criação. E eu gosto muito quando ele faz isso. Então ele pega umas referências que eu acho que são sempre muito interessantes. Inclusive, tem a última história, ele vai usar a referência, né, do Arlequim e, enfim, tem, inclusive, nesse volume algumas informações sobre a origem, né, do Arlequim e da Colombina. Então, assim, tem várias informações muito legais, falando lá da comédia dell'arte, do teatro e, enfim, é tudo muito, muito, muito interessante. São histórias muito legais. Algumas mais assustadoras do que outras, mas a gente tem que pensar também que o medo é diferente para cada pessoa. E é isso, aqui foram 5 indicações, né, desse que é um dos meus autores favoritos e que ele é muito cheio de histórias e eu nunca consegui ler tudo, o que é ótimo porque eu continuo sempre lendo mais e mais, mas olha, isso aqui são apenas algumas indicações. Eu mesma já li um monte de coisa do Neil Gaiman e fica a indicação também de um discurso que ele fez há alguns anos numa universidade, o discurso do Faça Boa Arte, que também virou livro, né? E eu vou deixar o link desse discurso aqui embaixo, também vou deixar o link do Faça Boa Arte para você ver esse outro lado do Neil Gaiman, um lado que inspira além das obras artísticas, porque as obras artísticas dele são muito inspiradoras. E se você gosta de outros livros, outras HQs, comenta aqui embaixo, porque, enfim, a gente quer trocar indicação sobre o Neil Gaiman. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e em breve, vídeo sobre Sandman. É isso. Tchau!